A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui hoje para a primeira aula inaugural e hoje nós estaremos falando sobre a liderança de Josué. Josué, que foi um dos principais homens na Bíblia Sagrada, a condução da nação de Israel, do povo, a sair da terra prometida, a chegar numa terra que mana leite e mel, como diz as santas escrituras. Por isso eu quero, em primeira mão, fazer uma oração com você, que está conosco e que vai assistir essa aula, ou que está assistindo conosco nesse momento. Nós queremos que esta aula possa realmente trazer na sua vida aprendizado, frutos, e que você possa ser um canal para outras vidas também. Grande Deus e eterno Pai, neste momento nós estamos aqui para a primeira aula, a tratarmos o assunto, ó Pai querido, determinado neste momento. Pai, que esta aula possa produzir aos corações frutos de arrependimento, de aprendizado, de liderança, pois nós estaremos, ó Pai querido e Pai amado, neste momento, falando, ó Pai, da sua santa Escritura. Revela-nos através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Meus queridos e diletos irmãos, o texto que nós vamos basear a nossa palavra neste momento se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 1, verso de número 8. Na verdade, nós vamos falar da liderança de Josué. E quando nós falamos da liderança de Josué, logo nós também precisamos aprender sobre também toda a sua trajetória e toda a sua história. Josué foi um jovem destacado na Bíblia pela sua formação. A Bíblia diz no livro do Êxodo, o texto que eu estava lendo ainda há pouco, no capítulo de número 1, verso de número 8, quando nós vamos observar a nação de Israel sendo escravizada no Egito. E desta feita, Josué, ele nasce no Egito. É por isso que Josué vai se destacar no meio das 12 tribos de Israel, na peregrinação pelo deserto, quando Josué havia sido treinado pelos egípcios. Josué aprendeu as suas táticas de guerra no Egito, tendo em vista que a sua formação egípcia foi uma das melhores. O livro do Êxodo, no capítulo de número 1, verso de número 8, diz: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com nossos inimigos e peleje contra nós. E suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maioria de tributos para afligirem com as suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Meus queridos e amados irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender, que o nome Josué significa salvação, ou Jeová é a salvação. Quando nós entendemos sobre a vida de Josué, nós vamos ver, a primeira coisa é a superação. Sobre a vida de Josué, nós aprendemos, na sua primeira instância, superação. Um homem que nasceu no Egito, tinha tudo para morrer no Egito, tinha tudo para ser
ter um fim trágico no Egito, mas Josué, então, ele, de alguma forma, a Bíblia diz que os egípcios, eles se aproveitavam, né, do povo israelita, sendo eles, então, escravos. Eles se tornam escravos do Egito, e ali, a Bíblia diz que Josué e alguns outros jovens foram, então, treinados. Primeiro, os seus costumes agora são, aleluia, aplicados à vida de Josué e de seus amigos, aos filhos de Israel, aos jovens de Israel. Então Josué, por sua vez, também é treinado dentro de uma tática de guerrilha egípcia. Então Josué se destaca dentre também aos soldados. Josué é também um jovem que se destaca pela sua formação, pela sua capacidade e pela sua postura. Jovem este que posteriormente vai se destacar no meio da tribo de Israel na peregrinação no deserto. Nós vamos ver que a liderança de Josué, ela não se destaca só pelo fato de que Josué, além de ser treinado pelos egípcios, Josué também tinha uma identidade cristã e uma identidade própria. Josué, por sua força e a sua vontade de vencer, ele se destaca tanto no Egito, como também no meio do arraial e no meio das 12 tribos de Israel. Josué tinha consigo algumas coisas, ou algumas táticas, tanto de guerrilha, como também na sua formação, na sua identidade. Josué se destaca pela sua identidade, e nós observamos que o próprio Moisés vai dar atestado de Josué, quando logo na sua escolha, quando a Bíblia diz que Moisés escolhe a Josué para a sua sucessão. Nós não vamos entrar aqui ainda na sucessão de Moisés. Primeiro nós falaremos sobre a sua biografia, sobre a sua vontade de vencer. Logo de início nós observamos o poder de liderança de Josué, e isso se destaca bem facilmente no meio da nação de Israel. E aqui quero abrir um parêntese para destacar a você que está neste momento participando conosco, você que está acompanhando essa aula. A liderança de Josué é destacada por muitos pontos. Guerrilha. Josué tinha um poder extraordinário de liderar uma guerra. Ele se destaca no meio dos seus, por N vezes, Josué sai a campo, e Josué sempre sai, aleluia, se destacando no meio da multidão. Há-se aqui então dar-se uma característica muito marcante de Josué, poder de liderar. E o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que o poder da liderança nas nossas vidas, na minha e na sua vida, há destaque. Se você for observar o poder da liderança, nós vamos ver que o poder da liderança está destacado em todos os segmentos. Se você for num grupo de crianças, no meio de 10 crianças, você vai observar que no meio destas 10 crianças, haverá uma criança que se destacará no meio das 10. Se você for no meio da juventude, e você tiver 20 jovens, no meio desta juventude de 10, 20 jovens, haverá um líder, e esse se destacará também. Assim sucessivamente, no meio das irmãs, no meio do povo de Deus. E por que não dizer na vida secular? Nós vamos ver que numa empresa sempre haverá alguém que se destaca, primeiro, pela sua forma de liderar. Este líder, assim como Josué, ele encabeça, ou aquele que está à frente, aquele que está na dianteira. Existem alguns fatores comparando a liderança de Josué, e uma delas é a alcateia, liderada pelo um lobo alfa, né? Josué,
né, pela sua característica, a sua biografia se destaca como a de um lobo alfa, que simboliza para nós o sacrifício, a vontade de estar à frente e a força de vencer. Quando nós olhamos para um lobo alfa, você vê que o lobo alfa, ele sacrifica a sua própria vida pela vida da alcateia ou pela vida dos outros lobos. Josué se destaca logo de início justamente pela sua liderança eficaz. Todas as suas guerras e as suas guerrilhas, Josué sempre vai voltar com a vitória em suas mãos, destacando que ele não entrava numa guerra ou numa peleja para vencer. Característica essa adotada lá no Egito, pois os egípcios, facilmente nota-se que eles tinham em suas mãos o poder de vencer, e por muitas vezes a Bíblia diz que Israel foi dominada pelo Egito. Trata-se então que essa identidade de Josué, esta mesma biografia, Josué herda dos egípcios, com o poder de vencer, com a características de ser um vitorioso, com a característica de não se, aleluia, baixar a guarda quando entrava numa guerra. O que eu aprendo com isso neste momento é que algumas coisas nós aprendemos ao longo da nossa caminhada, nós aprendemos ao longo da nossa trajetória, e às vezes o Egito serve para que nós possamos aprender a sair mais forte, a sair, aleluia, com mais aprendizado. E é isso que a liderança de Josué, na sua primeira instância, para nós, trata do seu nascimento até o seu aprendizado. As doutrinas, os costumes egípcios também é muito importante. Nós aprendemos aqui que Josué não aderiu às práticas egípcias, a não ser a guerrilha, a não ser a vontade de vencer. Josué não adota o padrão egípcio, ou seja, os costumes egípcios, a maneira de adorar os deuses, isso Josué não adota, pois ele tinha uma biografia cristã, e isso é muito importante para você que é líder, para você que quer liderar com eficácia, para você que quer ser um líder vitorioso. A primeira coisa que você precisa entender é que, independente se você está no Egito, você precisa ter uma biografia cristã. Quer ser um bom líder, quer liderar no meio da juventude, quer liderar no meio da sua igreja, quer ser um líder, aleluia, primeiramente um líder responsável e um líder que venha a ser vitorioso, você tem que ter em mente nesta hora, neste momento, eu não posso me corromper, mesmo estando no Egito, nascendo no Egito, mesmo morando no Egito, você não pode adotar as práticas egípcias. E aqui eu quero que você possa entender esta primeira parte. Quando você que está, aleluia, liderando algo ou estando à frente de algum departamento, você precisa absorver aquilo que é bom. Aquilo que não presta, você deixa de lado. Então, Josué, ele absorve do Egito o poder bélico, o poder de liderança, o poder de estar, aleluia, à frente de guerrilha, mas ele não se deixa dominar pelo pecado do Egito e pelas coisas que o Egito lhe oferecera. Nós aprendemos esta primeira instância que Josué, então, logo de início, nós entendemos que ele tinha um treinamento especial. Preste atenção. Algumas pessoas vão dizer para você que não é necessário teologia, que não é necessário ler tanto a Bíblia, que não é necessário estudar, mas eu quero dizer para você que isso é, aleluia, a forma mais equivocada de dizer a alguém ou outra pessoa, que ela não deve estudar. Pelo contrário, isso é a maneira de dizer, eu não quero estudar, então eu logo digo que não preciso.
eu não quero estudar, então eu logo digo que não há necessidade. E isto, logo nós entendemos que somos servos do Senhor, que somos cristãos do Senhor, que entra neste quesito aquela certa preguiça espiritual. E dentro de um aspecto bem relevante, eu quero dizer para você que ninguém sobe na vida, ninguém, aleluia, vai se destacar se este ou esta não estudar. O primeiro aspecto da liderança de Josué é a sua persistência naquilo que ele acreditava, naquilo que ele realmente, aleluia, tinha consigo na sua vida. Ele tão somente observava, vivia no meio egípcio e aprendia. Nós temos que entender que precisamos aprender em todas as ocasiões de nossa vida. Talvez você que está aí está vivendo um momento difícil, um momento de dificuldade. Esta mensagem hoje vai de encontro à sua vida, confronto e de encontro, para levar você a um nível maior. Esta primeira aula levará você a entender que a liderança de Josué, ela consiste, em primeiro lugar, em perseverança. Por isso, eu quero dizer para você, que persevere, vá em frente, não desista dos seus ideais. Se estudar for preciso, estude. Se lutar for preciso, lute. Se preciso for, dê o seu melhor, para que você venha ter êxito em tudo aquilo que você, aleluia, realmente deseja conquistar. Quando eu olho para esta liderança de Josué, quando eu olho para a sua formação, eu entendo que dentro dele, mesmo no Egito, ele tinha consigo uma vontade enorme de vencer e quem sabe, posteriormente, tirar o seu povo da terra, aleluia, de escravidão. E foi isso que Deus o assim leva mais à frente a cumprir o seu chamado. Como nós podemos entender nesta primeira aula, você que está assistindo, você que vai acompanhar, você que está neste momento conosco, tem que entender que toda a liderança de Josué é marcada por, aleluia, lutas e batalhas, por superação. A tua vida é superação todos os dias, a tua chamada é superação todos os dias. O teu ministério vive de superação, para chegar até aqui onde você chegou. Quantas lágrimas rolaram, quanto choro, quantas adversidades você passou. Certamente que Josué, estando preso ali no Egito, vivendo sobre escravidão egípcia, Josué, em todos os aspectos, tinha consigo que uma hora Deus levantaria alguém para tirá-los dali. E ele tinha certeza, convicção, que a promessa que Deus fez à sua nação estava de pé. Embora Josué não sabia, ou, aleluia, ele não tinha noção, que ele seria um dos homens, um daqueles que conduziriam o povo à terra prometida, a pisar na terra, a viver na terra que mana leite e mel. Josué tinha consigo que ele poderia dar a sua parcela de contribuição. Quero concluir esta primeira aula nesta hora, neste momento, dizendo a você que está conosco, que não importa o quanto você caminhe, o quanto você ande, o quanto você sofra, o quanto você chore, o quanto você, aleluia, possa, aleluia, padecer, mas que isso possa valer a pena. E é isso que Josué tinha consigo. Ele, na sua primeira instância, ele vai entender, logo de princípio, que ele não estava no Egito à toa ou em vão. O Egito, a prova, a adversidade na tua vida também não é vã. O Senhor lhe chama com um propósito. E nesta aula inaugural, eu quero destacar a primeira coisa. Eu quero destacar que você que está assistindo também é vitorioso. Que você que está assistindo também pode ser um vencedor. E neste momento, eu quero encerrar dizendo a você que assim como Deus, já logo no Egito, tinha uma promessa na vida de Josué, Deus também tem uma promessa para você, para a tua casa e para a tua família. Que Deus abençoe a tua vida, que o Espírito Santo de Deus
derrame sobre você nesta manhã, nesta tarde e nesta noite entendimento e sabedoria. Um abraço em nome de Jesus. Depois eu corto.